Olá, meus amigos do TRT de Campinas, você que está aí assistindo a nossa revisão de véspera do Estratégia, muito prazer. Meu nome é Bruno Klippel, professor de processo do trabalho, e vamos aqui ao longo de 1h30 destacar alguns principais pontos para a sua prova de amanhã. É um prazer estar aqui participando de mais esse evento, buscando ajudar você. Amanhã estará ali realizando a prova do TRT de Campinas. O que nós temos em relação a direito processual do trabalho para destacar aqui? Sem perder tempo, vamos lá, como eu disse, para a nossa revisão de véspera TRT Campinas, 15ª região, pontos principais de direito processual do trabalho. O que nós vamos aqui apresentar? Nós vamos iniciar aqui lembrando alguns pontos relacionados aos princípios do processo do trabalho. Dentre os princípios mais importantes que nós temos de direito processual do trabalho está o da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Onde está previsto este princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias? Quais são as suas regras e quais são as exceções que nós temos que lembrar aqui para a nossa prova? Vamos lá. Primeiro, o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias é encontrado na CLT no artigo 893, parágrafo 1º. E pelo próprio nome, nós percebemos que não cabe recurso de decisão interlocutória. Por pior que seja a decisão interlocutória para você, por mais insatisfeito que você esteja, você não poderá interpor recurso de imediato. Diferentemente do processo civil, nós não temos aqui no processo do trabalho um recurso que possa ser interposto de imediato em tantos dias para modificar aquela decisão interlocutória. Não. A ideia aqui do processo do trabalho, como você sabe, é aguardar a decisão final. Então, aguarde a decisão final para ver se ela é favorável ou não a você. Exemplo, aguarde a sentença. Da sentença, se for desfavorável a você, você poderá interpor recurso ordinário. Então, não interponha, porque você não tem essa possibilidade, recurso da interlocutória. Aguarde ser proferida a decisão final. Quando ela for proferida, aí você recorre dela, interpõe ali o nosso famoso RO em 8 dias. Ok? Essa daqui é a nossa regra geral. Nós temos aqui, como eu disse, o artigo 893, parágrafo 1º, prevendo a mesma. Só que em processo, e processo do trabalho não seria diferente, você sabe que existem regras, mas que existem exceções. Toda regra possui a sua exceção ou as suas exceções. Em relação a esse princípio, não seria diferente. Destaquei 3 aqui para nós conversarmos. Uma que foi incluída na CLT pela reforma trabalhista. Mas pela ordem, vamos lembrar desse artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Esse artigo 799, parágrafo 2º da CLT, trata das decisões interlocutórias que reconhecem a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. E aí, por consequência, determinam a remessa dos autos para outra justiça. Então, que decisão interlocutória foi proferida? Reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, dizendo que esta determinada ação não cabe à Justiça do Trabalho, por isso que ela será remetida para a Justiça Comum. Dessa decisão interlocutória, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, cabe recurso de imediato. Que recurso? Aqui, o recurso ordinário. É uma adaptação que se faz. Apesar de não ser uma sentença, apesar de ser uma decisão interlocutória, nós vamos interpor o recurso ordinário, ok? Então, no artigo 799, parágrafo 2º, o que nós temos é essa incompetência absoluta sendo reconhecida, ok? Depois, na súmula 214, nós temos de principal, de mais importante para a prova de TRT,
a alínea C. A FCC já cobrou várias vezes aqui essa alínea C da súmula 214 e ela também está relacionada à competência, à declaração de incompetência. Só que aqui nós estamos falando agora de incompetência territorial, o reconhecimento da incompetência territorial, que se faz através da apresentação de exceção de incompetência. Então agora, neste caso, na súmula 214, a linha C do TST, o juiz profere uma decisão interlocutória julgando uma exceção de incompetência. Julga a exceção de incompetência e manda o processo para a vara do trabalho vinculado a outro TRT. Isso aqui é fundamental. Então eu tenho uma decisão interlocutória que reconhece a incompetência territorial e remete o processo para a vara do trabalho vinculado a outro TRT. Tem que ser vara do trabalho vinculado a outro TRT para caber recurso. Se eu mando para outra vara do trabalho, mas do mesmo TRT, não cabe recurso. De imediato, eu tenho certeza que você lembra disso daqui, mas isso é fundamental para a nossa prova. E aí, por fim, artigo 855A da CLT, que trata do tema desconsideração da personalidade jurídica, que introduziu na CLT o tema desconsideração da personalidade jurídica. Qual que é a relação entre irrecorribilidade imediata e desconsideração da personalidade jurídica? Vejam que dentro desse artigo 855A da CLT, nós temos ali a questão relacionada ao momento de decisão acerca desse incidente da desconsideração. O juiz pode decidir esse incidente tanto no processo de conhecimento, quanto no processo de execução, ou então em sede de tribunal. Só que aí vem o dispositivo, o artigo 855A da CLT, e diz o seguinte: se essa decisão for proferida no processo de conhecimento, não caberá recurso em virtude da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, se for proferida a decisão no processo de conhecimento, não cabe recurso. E se for proferida, Bruno, no processo de execução, caberá o agravo de petição. E se for proferida pelo relator nos tribunais, caberá o agravo interno, ok? Mas, sendo proferida, como eu anotei, no processo de conhecimento, não caberá recurso de imediato em virtude do princípio que nós estamos estudando. Perfeito, meus amigos? Então, tão importante quanto conhecer as regras é também conhecer as nossas situações excepcionais. Finalizamos o primeiro ponto aqui. Vamos agora lembrar acerca da competência da Justiça do Trabalho. Em revisão é sempre fundamental nós lembrarmos da competência da Justiça do Trabalho. Você sabe o seguinte, que existe competência material, existe competência territorial. No primeiro momento, eu quero saber se aquela matéria é da competência ou não da Justiça do Trabalho. Ou seja, se cabe à Justiça do Trabalho ou não a análise daquela determinada matéria. E aí a nossa base de competência material é principalmente aqui, ó, o artigo 114 da Constituição Federal. Aquele artigo que todo mundo leu para a prova, porque sempre há a chance dessa matéria ser cobrada. Então tá lá, competência material, artigo 114 da Constituição Federal. Sei que cabe, por exemplo, à Justiça do Trabalho a uma determinada matéria. Só que aí eu começo a me preocupar e começo a me perguntar acerca do local para o ajuizamento dessa ação. Pô, eu tenho varas do trabalho espalhadas no Brasil todo. Qual seria o local do ajuizamento da ação? Aí eu venho para o artigo 651. Agora a minha preocupação é saber o local do ajuizamento da ação
Eu tenho 651 da CLT que trata dessa competência territorial, que, diferentemente da material, ela é relativa. O que significa dizer que as regras sobre competência territorial, elas são relativas? Quer dizer que elas só interessam as partes. Eventual descumprimento dessa regra que eu vou lembrar para vocês aqui, interessa apenas as partes. Ou seja, este eventual descumprimento somente pode ser alegado pelas partes. Mas o juiz, ele não pode reconhecer de ofício a incompetência. O juiz não pode fazer nada se ele perceber que a ação foi ajuizada no local errado. Não, ele não pode fazer nada. O juiz, ele não pode atuar. Ele não pode atuar de ofício aqui. E quem nos traz essa informação é uma súmula antiga do STJ, que nós aplicamos ao processo civil, aplicamos ao processo do trabalho, que é a súmula 33, que trata da impossibilidade de reconhecimento de ofício de eventual vício. O juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência territorial. Somente as partes podem alegá-la. E vejam como é que a parte alegaria a incompetência territorial. Você sabe muito bem, através de uma peça de defesa chamada exceção de incompetência. Através da peça chamada exceção de incompetência é que nós teremos aqui esta alegação, ok? Se a parte não alegar através da exceção, o processo continua tramitando mesmo que aquele local não seja o determinado pela lei, ok? Mas qual é este local determinado pela lei? Qual é o local do ajuizamento da ação trabalhista? O artigo 651 da CLT nos traz, como uma regra geral, o local da prestação dos serviços. Então, o legislador entendeu que o melhor local para se ajuizar a ação seria o local da prestação dos serviços. Não seria, por exemplo, o local da contratação, não seria o domicílio, não seria a sede da empresa, não. O local para o ajuizamento da ação é o local da prestação dos serviços, por se entender que lá estão as provas documentais, estão as testemunhas, ou seja, ali seria muito mais fácil de nós conseguirmos realmente produzir as provas. Ok, pessoal? Muito cuidado com isso aqui. E vamos lembrar também que não cabe o foro de eleição, ou seja, não cabe a escolha num contrato deste local do ajuizamento. Isso é muito comum lá no civil. Aqui no processo do trabalho não cabe. Nós não podemos colocar num contrato de trabalho que as ações serão ajuizadas no local tal. Nós não podemos escolher o local, o foro. Não cabe esse foro de eleição. Perfeito? O foro de eleição que está previsto no artigo 63 do CPC não cabe no processo do trabalho. E o motivo é muito simples. Não seria uma escolha, não seria uma eleição, seria, na verdade, uma imposição. Quem realizaria essa imposição? O empregador. O empregador é que colocaria ali, porque ele que redige o contrato, e na maioria das vezes o empregado não tem condições de discutir cláusula nenhuma com o empregador. Perfeito? Depois, vamos aqui lembrar, nessa nossa revisão para o TRT de Campinas, vamos lembrar das custas processuais, o momento do pagamento, valor das custas e por aí vai. Custas processuais, eu sempre costumo falar nessas aulas de véspera, nessas revisões de véspera, que é um dos artigos que provavelmente, possivelmente, nós vamos encontrar na prova. Provavelmente nós teremos ali alguma questão em uma das provas do TRT de Campinas envolvendo custas processuais. Principalmente porque nós tivemos algumas mudanças com a reforma trabalhista em relação a valor, em relação a beneficiário da justiça
gratuita, honorários periciais prévios, tivemos algumas modificações ou inclusões de informações pela reforma trabalhista. Mas antes, vamos aqui para uma informação antiga, mas importante, que é a primeira que eu coloquei para vocês, o momento do pagamento. Vejam que o dispositivo diz que as custas serão pagas pelo vencido ao final. Então, ó, eu tenho aqui as custas sendo pagas pelo vencido ao final. Este ao final significa o quê? O que significa dizer que nós vamos pagar as custas ao final? Ó, depende. Depende se houve ou não interposição de recurso. Depende se haverá ou não a interposição de recurso. Porque duas são as situações. Primeiro, nós vamos pensar que não houve interposição de recurso. Então, eu fui condenado a pagar uma quantia a você, fui condenado ao pagamento de custas processuais, ou seja, sou vencido. Apesar de poder interpor recurso ordinário da sentença, não interpus, o que significa dizer que aquela decisão vai transitar em julgado. Transitando em julgado, nós vamos iniciar a execução. E aí eu pagaria as custas nessa execução. Ou seja, não havendo a interposição de recurso, as custas serão pagas ao final. Perfeito? Agora, nós vamos aqui tratar do recurso. Eu fui condenado por sentença e eu quero interpor o recurso. No prazo de 8 dias, nós vamos interpor o recurso ordinário dessa sentença. No prazo de 8 dias, eu tenho que comprovar os pressupostos de admissibilidade, dentre eles, qual? Preparo. Eu tenho que demonstrar o preparo, comprovar o preparo. Dentro do preparo, nós temos o pagamento das custas processuais. Então, havendo aqui a interposição de recurso, no prazo recursal, eu tenho que pagar essas custas, tenho que recolher essas custas, demonstrando ali, comprovando o seu pagamento, ok? E o valor dessas custas? Aqui nós temos um ponto importante, destaco aqui, tem um ponto importante porque houve modificação pela reforma trabalhista. Vamos lá, ó. Todo mundo sabe que as custas, elas são calculadas em 2%. E aí nós podemos ter N situações. Eu posso ter 2% do valor da condenação, que é o que geralmente acontece. Eu posso ter 2% do valor da causa, 2% do valor do acordo, mas eu sempre tenho 2%. Esse percentual ele não muda, ok? Mas aí vamos imaginar o seguinte. Eu fui condenado a pagar R$10.000. 2% de R$10.200. Ok. Vamos baixar a condenação para R$1.000. 2% de R$1.000, R$20 de custas. Ok. Baixa mais agora. Vamos colocar 600. Vamos colocar R$300. 2% de R$300, R$6. Mas eu vou pagar R$6. Será que eu pagaria R$4 numa condenação de R$200? Não. Por que eu não vou pagar R$4 de custas? Por que eu não pago R$6 de custas? Não, porque existe um valor mínimo. Este valor mínimo nós vamos lembrar, ele é de acordo com a lei de R$10,64. Então o valor das custas mínimo, tem que lembrar, isso cai em prova. Você vai fazer a sua conta, 2% sobre o valor da condenação, mas lembrando do mínimo. E a reforma trabalhista trouxe também um valor máximo. Nós não tínhamos antes da reforma trabalhista, agora temos. Olha ali, ó. Qual é o máximo? 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social é o INSS. Você vai pegar o limite dos benefícios do regime geral
de previdência social e teremos ali 4 vezes aquele limite. Só por curiosidade, dá em volta de 22, 23 mil reais. Mas para a prova, você não precisa saber o valor. Para a prova, o que você precisa lembrar é aquilo que está no texto legal, ou seja, 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o nosso INSS. Perfeito? Depois, vamos lembrar a diferença entre honorários periciais prévios e os finais, como que se dá o pagamento, se pode haver pagamento. Primeiro, galera, honorários periciais prévios. O que eu anotei para vocês? OJ 98 da SD2 e artigo 790B, parágrafo 3º. Este daqui incluído pela reforma trabalhista. Olha o que acontece. O texto do parágrafo 3º, na verdade, traz a mesma ideia da OJ 98. Ou seja, aquilo que já estava firme na jurisprudência do TST passou a ser texto legal. E qual sempre foi o entendimento do TST acerca dos honorários periciais prévios? Vocês vão lembrar o seguinte, que eles são ilegais. Honorários periciais prévios ilegais. Ilegalidade, o juiz não pode impor. Por quê? Porque não existem custas prévias no processo de trabalho, por isso que eu não posso ter honorários prévios. As custas e os honorários serão pagos ao final. Então eu tenho aqui ilegalidade neste caso, ok? E como os honorários periciais, eles devem ser pagos ao final, todos ao final, sem qualquer adiantamento, é claro que nos surge aqui o questionamento acerca de quem pagaria, mas quem paga os honorários periciais finais? Eu vou anotar daqui a pouquinho para vocês o termo, o texto que consta na CLT, para nós lembrarmos aqui, para nós não cairmos em uma pegadinha que a FCC gosta bastante. Então, quem paga os honorários periciais, de acordo, vamos lá, com o artigo 790B da CLT, é o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, quem paga é o sucumbente na pretensão objeto da perícia. O que significa isso daqui, Bruno? Vamos lembrar. É aquele que perdeu o pedido relacionado à prova pericial. Você vai olhar quem perdeu o pedido relacionado à prova pericial. Qual que é a grande pegadinha aqui? Eles colocam o laudo pericial desfavorável a uma das partes. Tá, se o laudo pericial for desfavorável a você, você paga os honorários periciais? Não. Por quê? Porque não interessa o laudo pericial. Nos interessa o quê? Nos interessa o julgamento, a decisão que será feita pelo juiz, pelo magistrado naquela situação. Tanto que o laudo pericial pode falar A e o juiz concluir por B, o que interessa aqui é a conclusão, ok? E aquele que perder o pedido relacionado à prova pericial paga os honorários, ok? Depois, vamos aqui para mais uma tela. Vamos lembrar de partes e procuradores. A gente sempre encontra alguma questão sobre partes e procuradores nas provas da FCC e tende a não ser diferente em relação ao nosso TRT de Campinas, a nossa prova de amanhã. Então vamos lá. Primeiro ponto relacionado a partes e procuradores, benefício da justiça gratuita. Artigo 790, benefício da justiça gratuita. Este parágrafo 3º aqui diz que a justiça gratuita pode ser deferida de ofício ou a requerimento. Então, nós podemos ter aqui de ofício ou a requerimento da parte. O que significa de ofício?
sem pedido, sem provocação, pelo próprio juiz, o juiz vendo que você se enquadra naquela situação da lei que trata do benefício da justiça gratuita, ele vai lá e defere o mesmo, ok? Mas quem é que faz jus ao benefício da justiça gratuita? Aqui nós vamos tomar um cuidado, por quê? Porque houve uma mudança de parâmetros, de critério com a reforma trabalhista para saber se a parte tem ou não direito ao benefício. Você sabe que antes da reforma o critério era salário mínimo. Você analisava ali o recebimento, tantos salários mínimos, agora não. Tome muito cuidado porque agora nós temos um percentual que vai incidir sobre aqueles benefícios pagos pelo INSS. Então, nós novamente vamos pegar aquele limite dos benefícios do regime geral de previdência social e vamos afirmar o seguinte: se você receber até 40% daquele limite, até 40% do limite dos benefícios do regime geral, você terá direito ao benefício da justiça gratuita. Então, muito cuidado aqui com este percentual. 40% do limite dos benefícios do regime geral, ok? Nesta hipótese, nesta situação, se você se enquadrar nela, por presunção, você não tem condição financeira de arcar com os custos do processo. É uma presunção. Claro que você pode receber mais. Bruno, se eu receber mais, eu tenho direito ao benefício da mesma forma? Sim. Mas aí você vai ter que requerer, você vai ter que demonstrar. Então você recebe mais do que os 40%, mas você tem uma série de filhos ali, e aí você não tem essa condição financeira de arcar com os custos do processo. Você vai peticionar, você vai requerer, você vai demonstrar a sua hipossuficiência. É isso que nós temos aqui, ó, no parágrafo 4º do artigo 790, que acaba já nos ligando a essa prova da hipossuficiência, que é uma matéria que consta na súmula 463 do TST. Isso por quê? Falei que se você recebe mais do que os 40%, você vai requerer, demonstrando a sua condição de miserabilidade, a sua hipossuficiência financeira. Tá, mas como é que eu vou demonstrar? Como é que eu vou provar? Precisa trazer contra-cheque, precisa trazer isso, aquilo outro. Vejam, a súmula 463 do TST diz que se você for uma pessoa física, uma pessoa natural, a prova dessa hipossuficiência se dará por mera declaração. Você vai declarar que não tem condições financeiras. Ou vai ser uma assinatura, vai ser uma declaração assinada por você, ou então vai ser uma declaração feita pelo seu advogado, se ele tiver poderes para isso, ok? Mas veja que a prova para a pessoa física, para a pessoa natural, a prova dessa hipossuficiência se dá por declaração, a famosa declaração de pobreza ou hipossuficiência financeira. Perfeito? Depois, outro ponto aqui, ó, vamos lembrar do preposto. Por que lembrar do preposto? Porque a reforma trabalhista mudou o entendimento que o TST tinha da água para o vinho. Você que já está estudando, que está pronto ali para o TRT de Campinas, você sabe que o entendimento do TST era de que o preposto tinha que ser empregado. O TST entendia isso daqui, mas agora não há mais essa necessidade. O próprio artigo 840-E3 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, dispensa essa obrigatoriedade. Então o preposto ele não precisa mais ser empregado. Não precisa ser empregado. Mas a gente continua tendo como válidas as demais informações sobre o preposto. Anota aí, ó, porque eu vou anotar também. Apesar do preposto não precisar ser empregado, continua válida aquela informação de que ele tem que ter conhecimento dos fatos. O preposto, ele tem que ter conhecimento
dos fatos. Ele só não precisa mais ser empregado. Ou seja, nós podemos falar que pode ser aquele, qualquer um que tenha conhecimento dos fatos. Ok, pessoal? Não precisa ter presenciado os fatos, como eu sempre trago, porque é uma pegadinha clássica. Não precisa ter presenciado os fatos, mas precisa ter conhecimento dele, sendo que o que for dito pelo preposto vai ser considerado dito pela empresa, porque as declarações do preposto vão obrigar o proponente. Perfeito, galera? Depois, outro ponto aqui que cai bastante em provas da FCC, cai realmente bastante nas provas da FCC, e vai falar do atraso das partes em audiência. É a OJ 245, atraso das partes em audiência. Eu venho e te pergunto, quantos minutos as partes podem se atrasar? Quantos minutos? A nossa audiência está marcada hoje para as 9 da manhã. E aí, às 9 da manhã, o juiz faz o pregão. Quantos minutos as partes podem se atrasar? Resposta, vai lá na ponta da língua. Nenhum. Zero. Parte não pode se atrasar. Parte não pode sofrer nenhum atraso. Isso que nós temos aqui na OJ 245. As partes não podem se atrasar. Por quê? Porque não tem previsão de atraso na lei. O que o legislador fez foi prever o atraso para o juiz. Previu ali o atraso para o juiz, mas por qualquer motivo não fez a mesma previsão para as partes. Então, parte não pode se atrasar. Se for feito o pregão e o reclamante não estiver, arquiva. Se o reclamado não estiver, revelia na cabeça dele. Essa daqui que é a informação. Ok? Mas vamos pensar o seguinte, até para a gente puxar a súmula 122 do próximo tópico. A nossa audiência hoje. Então, hoje, às 9 da manhã, nós temos ali a audiência, o juiz abre a audiência fazendo o pregão, o reclamante está lá, mas o reclamado não está. Não tem ali o dono da empresa, não tem um preposto, nada, mas é juntado no processo pelo advogado um atestado médico. Um atestado médico para justificar a ausência do preposto, a ausência do reclamado e assim evitar a revelia. A apresentação desse atestado médico aqui tinha por finalidade evitar os efeitos da revelia. A pergunta que a gente faz é a seguinte, esse atestado médico vale? Ou para valer, o que deve estar escrito ali no nosso atestado médico? Aí nós vamos, como eu disse para vocês, para a súmula 122. Vamos lembrar da súmula 122. Ela diz o seguinte, ó, atestado médico serve sim. A gente pode justificar a ausência, a gente pode evitar ali os efeitos da revelia através do atestado médico, mas desde que ele demonstre uma impossibilidade de locomoção. Somente o atestado médico que demonstre uma impossibilidade de locomoção é que serve para justificar a ausência e aí evitar os efeitos desta mesma ausência. Se não tiver ali a demonstração dessa impossibilidade de locomoção, nós vamos aplicar o artigo 844, vamos arquivar se for o reclamante, vamos ali aplicar os efeitos da revelia se for o reclamado. Toma muito cuidado. Começou a ler a questão, viu que é atestado médico, lembra disso daqui, lembra dessa impossibilidade de locomoção que deve constar neste atestado. Perfeito? Depois, continuando, ó, esse tema aqui é fundamental, grande chance de ser cobrado, é o artigo que provavelmente a FCC vai cobrar amanhã na sua prova do TRT de Campinas, honorários advocatícios de sucumbência. Vamos lembrar o que, ó, que agora
eu aplico o sistema da mera sucumbência. Não é mais, com a reforma trabalhista, não é mais o sistema da assistência judiciária gratuita, que gerava honorários apenas para o sindicato. Não, não é mais o sistema da assistência judiciária gratuita, é o sistema da mera sucumbência, que é o mesmo do CPC. Então, o perdedor paga honorários para o advogado do vencedor, por ele ter perdido, simplesmente por ter perdido. É o sistema da mera sucumbência, ok? E o sindicato, ele continua a receber. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Porque com a inclusão do artigo 791A, o advogado particular passou a receber. Só que nós não podemos cair na pegadinha de dizer que só o advogado particular é que recebe. Não, o sindicato continua a receber. O sindicato que recebia continua e o advogado particular começa a receber a partir das ações ajuizadas após a entrada em vigor da reforma trabalhista, 11 de 11 de 2017. Este valor que o perdedor vai pagar ao advogado do vencedor vai variar aqui de acordo com critérios, com percentuais trazidos pelo próprio artigo 791 da CLT. O percentual, nós vamos destacar aqui, ele vai variar entre 5% e 15%. Então, percentual entre 5% e 15%. Vamos tomar cuidado, porque no processo civil é diferente. Temos que tomar cuidado para a gente não confundir as bolas, ok? Critérios, parágrafo 2º. O que é isso daqui? O juiz, ele pode condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas que critérios ele utilizaria para fixar em 5, 6, 10, 12, 15? Quais são os critérios? O legislador trouxe esses critérios aqui no parágrafo 2º. Exemplos, que aí são os mais fáceis de nós visualizarmos. Tempo do processo. Tempo do processo é um critério, sim. Quanto mais longo o processo, maior o trabalho do advogado, maior deve ser o percentual dele. Quanto mais breve, mais rápido é o processo, menor o percentual. Então, tempo do processo, complexidade dele, local de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado, são ali os critérios que o juiz vai utilizar para fixar entre 5% e 15%. Na sucumbência recíproca, nós teremos, sim, a condenação recíproca, só que sem possibilidade de compensação. Não cabe a compensação. Se houve sucumbência recíproca, as duas partes perderam. Ganharam em parte e perderam em outra parte. Então, cada parte vai pagar honorários para o advogado da outra. Na sucumbência recíproca, nós temos a fixação de honorários de sucumbência recíprocos, mas sem possibilidade de compensação. É isso que eles podem colocar na prova, de que pode compensar os honorários de sucumbência. Não, não há essa possibilidade de compensação, tá bom? Depois, para a gente começar a fechar este ponto aqui, este artigo. Parágrafo 4º. Beneficiário da justiça gratuita é condenado ao pagamento de honorários de sucumbência? Sim, sim. Beneficiário da justiça gratuita é sim condenado ao pagamento, só que ele não paga, porque a gente suspende a exigibilidade daquele valor. Então, o beneficiário da justiça gratuita foi condenado a pagar R$10.000 de honorários advocatícios de sucumbência. Vamos suspender a cobrança, a exigibilidade deste valor. Agora, transitou em julgado a decisão, nos próximos 2 anos esse valor pode ser cobrado caso o condenado, beneficiário da justiça gratuita, passe a ter condição financeira. Então, o exequente vai ficar de olho para saber se nos 2 anos
Após o trânsito em julgado, este beneficiário da justiça gratuita passou a ter condição financeira ou não. Se passou, cobra. Se não passou, continua suspenso. E após os 2 anos, Bruno, após os 2 anos a dívida deixa de existir. O crédito deixa de existir, acaba ali o direito ao recebimento daquela quantia, tá bom? E aí, para nós fecharmos, reconvenção, sim, tenho condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nos mesmos percentuais, com os mesmos critérios, tudo igualzinho. E aí nós vamos lembrar que há sim essa condenação ao pagamento de honorários na reconvenção, porque a reconvenção tem natureza jurídica de ação. Tá bom, meus amigos? Vamos para mais uma, vamos lá, continuando essa nossa revisão de véspera. Vamos agora para outro ponto que eu acho que pode cair. Artigo 800 da CLT, dentro do tópico defesa do reclamado, que é a exceção de incompetência. Por que esse artigo ele é importante? Por que eu falei que eu acho que pode cair na prova de vocês amanhã? Porque vocês sabem que a exceção de incompetência mudou tudo. Mudou o procedimento como um todo. Exceção de incompetência, como nós já tratamos aqui mesmo no início da aula de revisão, serve para demonstrar que a ação não foi ajuizada no local correto. Então, ajuizamos a nossa ação trabalhista no local errado, fugindo aquela regra do local do ajuizamento, do local da prestação dos serviços. Fugimos daquela regra, ajuizamos no local errado e agora o reclamado quer alegar aquela incompetência territorial. Ele vai apresentar a exceção de incompetência, de acordo com o artigo 800. Essa exceção de incompetência passou a ter um novo prazo. Vejam que ela não será apresentada junto com o resto da defesa, junto com a contestação, não. Ela vai ser apresentada antes. Vejam que primeiro eu apresento a exceção de incompetência. Em que prazo? Olha aqui, apresento no prazo de 5 dias a contar da notificação, do recebimento da notificação. Então, recebi a notificação, tenho 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. E vejam que eu só vou apresentar a exceção de incompetência. Eu não vou pensar agora em apresentar contestação, reconvenção, nada disso. Só a exceção de incompetência, ok? Tanto que nos termos do artigo 800 da CLT, nós temos a informação de que a exceção de incompetência será apresentada em peça, eu até anotei isso aqui para vocês, em peça apartada da contestação, em peça separada da contestação. Isso daqui, para deixar bem claro para você, reclamado, que você não precisa apresentar a contestação agora, é só a exceção. A gente só vai discutir agora se o local do ajuizamento da ação está correto ou não, se a ação deve continuar ali tramitando, se ela deve ser remetida para outra localidade, ok? Nós não vamos, repito, para não ter nenhuma dúvida, nós não vamos nos preocupar agora com a ação principal, nada disso. Tanto que a audiência que seria realizada, que já estava marcada, não vai ocorrer. Ela vai ser desmarcada, não será mais realizada. Por quê? Porque eu vou apresentar a exceção de incompetência. Ela vai determinar a suspensão do processo e a não realização daquela audiência. A audiência ela vai ser desmarcada, porque o processo principal, o processo como um todo, estará suspenso. Mas, Bruno, o que significa dizer que o processo principal ficará suspenso? Paralisado. Eu só vou me preocupar agora com a exceção de incompetência. Eu não me preocupo agora com o processo principal, com a ação trabalhista. Não é mais minha
preocupação. A minha preocupação agora é exclusivamente a exceção de incompetência para a gente decidir se o local é competente ou não, ok? Tanto que neste procedimento agora só da exceção de incompetência, nós vamos continuar aqui dizendo que agora eu tenho que intimar o excepto ou o exceto, que é a parte contrária na exceção de incompetência, para apresentar a defesa, a manifestação. O prazo mudou? Mudou. De antigas 24 horas improrrogáveis, passamos para 5 dias. Então, prazo de manifestação em 5 dias, manifestação do excepto em 5 dias, ok? E para a prova do direito, eu tenho aqui a produção dessas provas, que pode ser feita no juízo afirmado como correto. Isso aqui é bacana. Se o réu, exemplo, se o réu está alegando que o juízo de São Paulo não é o competente, porque o competente seria Vitória, por presunção, as provas desse recipiente estão em Vitória. As provas deste reclamado estão em Vitória, as testemunhas estão em Vitória. Então, esta prova, ele, recipiente, tem direito de produzir no local que ele afirma correto. Se ele diz que o processo tem que ser remetido para Vitória, ele vai poder produzir a sua defesa aqui em Vitória, ok? A produção de provas no juízo afirmado como correto, para depois termos decisão, para depois nós decidirmos. Vamos decidir qual é o local correto, se é São Paulo, onde está tramitando a ação, ou se é Vitória, que eu afirmo ser o local competente. E aí a gente aproveita para lembrar novamente aquela regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Neste meu exemplo, se o juiz manda de São Paulo para Vitória, cabe recurso de imediato. Por quê? Porque mandou para Vitória, que está atrelada a um TRT diferente, a um TRT distinto. Então, dessa decisão vai caber recurso de imediato. O nosso recurso é o ordinário, nosso famoso RO, ok? E aí decidiu, ou mantendo em São Paulo, ou remetendo para Vitória. Depois dessa decisão, nós vamos designar a audiência novamente. Vamos aqui novamente para a nossa audiência. Ok, meus amigos, vamos lá, ó. Continuando essa nossa revisão de véspera, vamos lembrar alguns pontos relacionados à sentença. Vamos lá. Nós sabemos o seguinte, regra geral, sentença não pode ser modificada pelo próprio juiz que a proferiu, que a prolatou. Então, regra geral, o juiz profere a sentença, publica a mesma, não pode haver modificação. O juiz errou, meu Deus do céu, pensou direito depois de ter decidido e chegou à conclusão que estava errado. Não pode modificar. Por mais errada que esteja aquela decisão, ela não pode ser modificada, ok? Essa daqui é a regra que nós temos no artigo 494 do CPC. Regra geral, não pode modificar, a não ser que seja para corrigir erros materiais, erros de cálculo, erros de grafia. Esse tipo de erro pode ser, sim, corrigido pelo próprio juiz. Erro de cálculo, erro de grafia, erro de escrita, esse tipo de erro pode ser corrigido porque não vai mudar a decisão ali na sua substância, ok? E vejam que pode ser de ofício ou a requerimento da parte. Se o próprio juiz perceber o erro, ele vai lá e corrige. Tranquilo? Além disso, outra hipótese, que o juiz pode mudar a decisão por ele proferida, quando forem opostos
o recurso de embargos de declaração. Se a parte interpuser ou opuser o recurso de embargos de declaração, aí o próprio juiz que pode aqui modificar a decisão. Isso porque embargos de declaração, apesar de ser um recurso, ele tem aquela peculiaridade que você conhece de ser julgado por quem proferiu a decisão. Isso é normal no recurso de embargos de declaração. Quem proferiu a decisão recebe o recurso e julga o mesmo, ok? Então, julgando os embargos de declaração, nós teríamos a modificação do julgado, ok? Depois, vamos lá para juízo de retratação no recurso ordinário. Eu tenho uma situação excepcional aqui, em que o juiz pode se retratar ao receber o recurso ordinário. É excepcional. Foi incluída pelo novo CPC. Então, o juiz ele vai proferir uma sentença, eu vou interpor o recurso ordinário, o juiz vai ler o meu recurso ordinário e vai voltar atrás. Vai se retratar, vai reconsiderar, vai verificar que realmente errou e vai tornar sem efeito a sentença dele. Que situação excepcional é essa, meus amigos? Está lá no CPC, volto para o slide, artigo 485, parágrafo 7º, sentença terminativa. O que é sentença terminativa? Aquela que extingue o processo sem resolução do mérito. Então, ó, eu tenho aqui, quando o juiz profere sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, quando o juiz profere sentença terminativa e a parte interpõe recurso ordinário, ele pode voltar atrás. Se a parte não interpuser recurso ordinário, vai transitar em julgado. O juiz não pode modificar, mas se a parte interpuser o recurso, ele exerce o juízo de retratação. Toma cuidado para eles não colocarem na prova sentença definitiva. Sentença definitiva não cabe este juízo de retratação. Realmente é só na terminativa, tá bom? E aí nós alcançamos aqui, ainda dentro de sentença, o princípio da congruência, que recebe nas provas dois outros nomes aqui, ó. Eu tenho o princípio da congruência ou o princípio da correlação. O que nós temos aqui em relação a esse princípio da congruência, da correlação ou da adstrição? Eu sempre gosto de destacar os artigos que tratam do tema, então aqui estão os dois artigos do CPC. Qual é a ideia do princípio da congruência? A gente vem e fala, ó, o princípio da congruência é aquele que está atrelado ao julgamento do magistrado, que tem que se dar dentro de limites que foram fixados pela parte. Ou seja, a parte que, através do seu pedido, vai limitar a atuação do juiz. O juiz tem que julgar dentro dos pedidos formulados pela parte, sob pena de violação ao princípio da congruência. Então, se a parte não pediu dano moral, o juiz não pode conceder dano moral. Por mais que ele entenda que há o dano moral naquela hipótese, não pode haver este dano moral. Ele não pode ser concedido porque estaria passando por cima deste pedido da parte, estaria violando esta regra da limitação da atuação do magistrado. Agora, a gente tem que analisar aqui as hipóteses em que o juiz realmente ultrapassa esses limites. O juiz ele violou o princípio da congruência, ele julgou sem pedido, ele concedeu mais do que a parte tinha pedido, para nós chegarmos aos vícios, às decisões viciadas que nós temos aqui. Olha o que acontece. Uma decisão que não está de acordo com o princípio da congruência, ela pode ser classificada em extra petita, ultra petita, ou então citra ou infra petita. Então eu posso ter uma decisão extra, ultra, ou então citra, infra petita. Qual é
a hipótese que gera aqui, por exemplo, uma decisão extra-petita. Simples, galera. Vamos para os exemplos simples. Extra quer dizer fora. Então, foi concedido algo que estava fora do pedido, ou seja, que não foi pedido. O juiz concedeu algo que não foi pedido. O juiz foi lá e concedeu dano moral. Vai lá na petição inicial. Vê se tem pedido de dano moral. Não, não tem pedido de dano moral. Então, ele concedeu algo que está fora do pedido, a decisão é extra-petita, a gente recorre para excluir aquele excesso, ok? Já a decisão ultra-petita é aquela que vai além, além na ideia de quantidade. Então, a parte pediu, por exemplo, dano material. Pediu dano material, 20 mil reais. O juiz concedeu dano material. Opa! Mas concedeu 50 mil. Quanto que você tinha pedido dano material? 20 mil. Se o juiz concedeu em quantidade além, a decisão dele é ultra. Petita, nós vamos recorrer para retirar também aquele excesso. O problema não é nem do que ele concedeu. Por quê? Foi pedido dano material e ele concedeu o dano material. O problema foi o excesso, o além, a quantidade, ok? E aí, para finalizar este ponto, essa classificação, nós temos a decisão citra ou infrapetita. O que é a decisão citra ou infrapetita? É aquela que possui omissão. É aquela em que o juiz deixa de julgar algum pedido. Anote isso aí, ela é omissa. O juiz deixa de julgar algum pedido. Então, agora eu havia pedido dano material e dano moral. O juiz decidiu o dano material. Quando eu virei a folha para ler sobre o dano moral, tinha acabado a sentença. Uai, e o dano moral? O juiz não julgou, o juiz foi omisso. Citra ou infrapetita no sentido de que o juiz julgou menos do que deveria julgar. Ele tinha que julgar dano material, falando se eu tenho ou não direito, e dano moral, falando se eu tenho ou não direito. Ele não julgou o dano moral, não disse nem que sim e nem que não. Então a ideia é de que ele foi omisso nesse sentido, que ele julgou menos do que deveria julgar. Aí você lembra que para a decisão omissa, nós utilizamos o recurso de embargos de declaração no prazo de 5 dias. Então, para essa situação aqui de omissão, nós vamos utilizar o recurso de embargos de declaração no prazo de 5 dias, exatamente para forçar o juiz a julgar este ponto que havia sido inicialmente omisso, ok? Essa daqui é a nossa regra geral. Só que nós temos exceções ao princípio da congruência. Quais são aqui as exceções ao princípio da congruência? Da súmula 211, súmula 396. Quais são aqui essas exceções à regra? Olha ali, ó. Súmula 211 trata de juros e correção monetária. Juros e correção monetária. Súmula 211 e salário e reintegração. Súmula 396. Essas duas aqui devem ser lidas. Juros e correção monetária, salário e reintegração, ok? Juros e correção monetária não precisam ser pedidos e se eu peço reintegração, o juiz não concedendo pode deferir salário. Já voltamos aqui, ó, com o próximo ponto, que será liquidação de sentença. Então, sobre liquidação de sentença, o primeiro ponto que nós temos aqui é relacionado à alteração dessa forma de liquidação. Já que nós temos aqui
algumas espécies, como cálculos, arbitramento e como artigos também. Então, primeiro ponto, súmula 344 do STJ. Aqui é do STJ, uma súmula importante que vai permitir a alteração da forma de liquidação. Ó, sim, é possível. Vamos escrever, é possível a alteração da forma de liquidação. Vejam que a sentença que transitou em julgado falava de uma forma de liquidação e o juiz procedeu a outra. Então, a sentença transita em julgado tratando de uma forma, falando, por exemplo, que seria feita por arbitramento, mas na hora de se iniciar a liquidação, a gente vem e fala em cálculos. Não tem problema nenhum, é sim possível essa mudança, ok? Agora, o mais importante em relação à liquidação, aquilo que é sempre a aposta dos professores de processo após a reforma trabalhista. Nós vamos aqui para o parágrafo 2º do artigo 879. Parágrafo 2º do artigo 879 trata da liquidação por cálculos do procedimento dela. O procedimento dela foi alterado. Na liquidação por cálculos, nós temos, e aí pelo próprio nome, pessoal, nós temos basicamente a discussão sobre cálculos. Então, a parte apresenta os cálculos, a outra é intimada para apresentar os seus cálculos, e o juiz decide qual cálculo está correto. Eu apresentei os meus falando que você me deve 100 mil reais, você apresentou novos cálculos falando que dá no máximo 80 mil reais, o juiz vai decidir, vai homologar, vai decidir qual é o valor correto dos cálculos, ok? Só que aí qual é o procedimento, o que mudou, o que a reforma trabalhista trouxe de novidade para a gente? Olha o que acontece. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos dois procedimentos possíveis. O juiz do trabalho, ele podia intimar a parte ou então não precisava intimar a parte em outro. Aí eu quero intimar a parte? Vou intimar. Não quero intimar? Não intimo. Eram dois procedimentos. Vou intimar? Não vou intimar. Isso daqui somente era possível porque nós tínhamos um pode intimar na redação do parágrafo 2º. Olha lá, não tem mais o pode intimar. Agora é deverá intimar. Obrigatoriamente intimará a parte para manifestação. Então, necessário, é obrigatório agora. Então, eu tenho homologação com oitiva obrigatória. Vou intimar aqui obrigatoriamente a parte para manifestação. E as partes, aqui uma outra novidade, as partes passam a ter 8 dias para manifestação, não mais 10 dias. Não mais 10 dias, reduzimos para 8 dias de manifestação, ok? Se a parte, nesses 8 dias, não apresentar manifestação, haverá preclusão. Ou seja, a única oportunidade que ela tem de apresentar manifestação é agora, sob pena de não poder depois se manifestar. Ou você trata dos cálculos, ou você apresenta manifestação em relação aos cálculos agora, ou você não poderá discutir depois. É a famosa preclusão, a perda da possibilidade aqui de realizar um ato processual. Agora, vejam que nesses cálculos de liquidação, nós vamos incluir também o crédito previdenciário. Nós vamos incluir também os valores devidos à União a título de previdência, de INSS, ok? E aí vejam que a União tem que ser intimada também obrigatoriamente, aí nós já estamos no parágrafo 3º, a União vai também ser intimada obrigatoriamente para apresentar manifestação. Só que olha a diferença aqui. Enquanto a parte tem 8 dias para manifestação, a União tem 10.
Então, como tem crédito previdenciário na história, há o interesse da União em observar, olhar os cálculos, nós vamos intimá-la para manifestação nesses 10 dias. Se não apresenta manifestação, preclusão também para a União. Então, nós temos preclusão para as partes que não apresentam manifestação em 8 dias e preclusão para a União, caso não apresente nos 10 dias. Tá bom, galera? Muito cuidado com isso daqui. Realmente há grande chance de ser cobrado na nossa prova de amanhã. Agora, em execução trabalhista, vamos aqui, tomar cuidado, principalmente com os trâmites finais da execução. Trouxe aqui os trâmites finais que são importantes para a gente. O que você sabe dentro do processo de execução? Nós vamos citar ali o executado para em 48 horas pagar ou então depositar a quantia ou nomear bens a penhora, sob pena de sofrer penhora nos seus bens. Muitas vezes, o que acontece é que não há pagamento, não há nomeação de bens, nada. Vem o oficial de justiça, penhora e avalia aqueles bens. Então, veio o oficial de justiça após as 48 horas, vendo que eu fiquei totalmente inerte, veio ele e penhorou bens do meu patrimônio. Penhorou e avaliou, ok? Após a avaliação, é o que interessa para a gente aqui. Após a avaliação, nós vamos passar ao leilão dos bens em asta pública. Vamos aqui, passar ao leilão dos bens em asta pública para transformar o bem em dinheiro. Se é um veículo, vamos vender o veículo, vamos transformá-lo em dinheiro. Isso num leilão em asta pública. Este edital do leilão que é importante. Este artigo 888 da CLT, que é fundamental aqui para a gente sobre edital de leilão. Quanto maior divulgação tiver o leilão, melhor. Porque maior a chance de nós termos ali concorrentes, quanto maior a divulgação, maior o número de interessados, maior o número de concorrentes. Isso faz com que haja a possibilidade de um aumento dos valores. Muito mais fácil de você vender um bem e com um valor maior se nós tivermos maior número de concorrentes. E aí é por isso que tem que haver o edital do leilão. E este edital do leilão tem que tomar cuidado para a nossa prova, ele tem que ter uma antecedência mínima. Vou publicar o edital do leilão. Não posso publicar um edital do leilão para a semana que vem. Semana que vem é o leilão. Nada disso. O edital de leilão, olha aqui, ele tem que ter pelo menos 20 dias de antecedência. Então, pelo menos 20 dias de antecedência, sob pena de nulidade. Se não houver esta divulgação, eu tenho nulidade, pelo menos 20 dias de antecedência, tá bom? Depois, vamos aqui continuando, trâmites finais e pontos finais realmente da nossa aula, dessa nossa aula de revisão para o TRT 15. O lance, então vejam, nós vamos ali iniciar o leilão hoje. Hoje é a data do nosso leilão. Vi que tem ali um carro que me interessa, que foi avaliado em 30 mil reais. E aí? Nós vamos vender esse veículo por quanto? Por 30? O ideal é que a gente venda por 100 mil. O maior lance vai levar. O ideal é que a gente venda por 100 mil reais, se for o caso, porque a gente paga os 30 mil, a gente paga ali o valor devido, devolve dinheiro ainda para o devedor, seria o ideal. Óbvio que isso geralmente não acontece, mas a regra é que aquele bem ele será vendido, olha aqui, pelo maior lance. Vamos ali, o maior lance vai levar aquele bem, só que não se admite lance vil. Uma norma do CPC que nós aplicamos aqui diz que não é admitido o lance vil. O que é o lance vil? Muito baixo.
um lance muito baixo ou muito abaixo do que vale aquele bem. Você não vai vender aquele bem ali por qualquer preço. Pô, imagina um veículo que está avaliado em 30 mil reais, você vender por 10 mil. Não, porra, prejudica o credor, prejudica o devedor principalmente, e aí prejudica o processo de execução como um todo. Então, ó, não se admite preço vil, preço muito baixo, muito abaixo daquilo que vale. Só que nós sempre tivemos uma série de discussões no processo em relação à fixação do que seria lance vil. Sempre foi muito subjetivo. Mas o que é lance vil? Passou a ser algo mais objetivo a partir do novo CPC, porque ele trouxe regras. Então, a primeira regra que nós temos aqui para saber se o lance é vil ou não, ou seja, se ele pode ser aceito ou não. Primeira regra é o seguinte, nós vamos perceber se o juiz fixou o que é lance vil ou não. O juiz fixou. Ó, o valor foi definido pelo juiz. Então, o juiz disse que para aquele carro que foi avaliado em 30 mil reais, o lance mínimo é de 20 mil reais. Então, abaixo de 20 mil reais já é lance vil, não é para vender, não vamos admitir, ok? Então, primeiro a gente vê se o juiz fixou o valor considerado como vil ou não. Tranquilo? Agora, não fixou. Se não tiver fixado, nós vamos para uma regra subsidiária. Não fixou o valor mínimo. Então, vamos fazer o quê? Olha aqui, ó. Não sendo definido pelo juiz, vamos ter o parâmetro de 50% do valor da avaliação. Abaixo de 50% do valor da avaliação, nós temos um preço vil, um lance vil. Então, neste exemplo que nós estamos trabalhando aqui, eu tive o carro avaliado em 30 mil reais. Se não houve definição pelo juiz, eu pego 50% da avaliação, 50% de 30 mil reais, 15 mil reais. Esse é o valor mínimo para a venda. Abaixo de 15 mil reais é preço vil, não é para vender por este valor. Então, primeiro verifica se o juiz fixou o preço mínimo para saber se é vil ou não. Se ele não tiver fixado, 50% da avaliação, tá bom? Cheguei lá no dia do leilão, gostei daquele veículo, comecei a fazer o lance, fui o vencedor. O meu foi o maior lance para aquele veículo que eu estava de olho. E aí, como é que é feito o pagamento? Isso é simples, galera, mas é importante porque vive caindo em prova. Como é que é feito o pagamento desse lance? Eu fiz um lance ali de 40 mil reais. Eu fiz um lance de 40 mil reais. Então, olha aqui. O mesmo artigo 888 da CLT nos diz que eu tenho que dar uma entrada, uma garantia de 20%, uma garantia de 20% desses 40 mil reais, ou seja, 8 mil reais no meu exemplo. Dos 40 mil eu tenho que dar uma entrada, um sinal, uma garantia de 20%, 8 mil reais. E o restante, e o resto do valor, eu pago como? O mesmo artigo 888 fala que este pagamento se dará em 24 horas. Então, eu dou um sinal, uma entrada, uma garantia de 20%. O restante eu pago em 24 horas, sob pena, olha ali, sob pena de perda do sinal. Se eu não efetuar o pagamento do restante nas 24 horas, eu vou perder o sinal. Eu vou perder os 20%. Perco para quem? Para o processo de execução. Esse valor vai para a execução. O bem volta para a venda, para o leilão, vai tentar ser vendido novamente, ok? São 2 parágrafos, são fundamentais. Eu vou voltar só para destacar os parágrafos. São 2 parágrafos fundamentais para as nossas provas de processo do trabalho. Tá ali os parágrafos 2º e 4º do artigo 888
da CLT. Perfeito, meus amigos? Esses são os pontos que eu gostaria de conversar com vocês aqui nessa revisão de véspera do TRT Campinas.